Sintam-se cumprimentados todos que nos vê pela primeira vez e aqueles que já estão inscritos no nosso canal Jovens Brilhantes, canal este que traz temas interessantes dia após dia, temas que temos que levar a família a recordar, que temos que levar esses temas à prática, família. Não podemos ficar simplesmente só sabendo dos mesmos, só sabendo teoricamente dos mesmos. Temos que levar desta parte teórica que trazemos no canal e levamos à prática. Tentamos moldar algumas crenças, alguns hábitos da nossa vida, tentamos levar esses conhecimentos e prática e empregamos na nossa própria vida, porque eles têm um poder de transformar, de revelar aquele gigante, de revelar aquele espírito empreendedor que existe em todos nós, que pode moldar a nossa vida, pode nos apresentar a liberdade financeira e a independência, de qual forma a independência financeira. Então, família, vamos trazer mais um tema bastante interessante. Vamos trazer esses dois quadros, como é de costume, quadro Sabedoria Bíblica e Biografia Milionária. No quadro Biografia Milionária trazemos a história deste homem, deste magnata da internet, o Jeff Bezos. Então vamos falar do historiado dele, como ele conseguiu sair do zero e alcançar a vida, ou seja, engrandecer a sua empresa. Quais são os hábitos que ele cultivou, quais são as crenças que ele teve que retirar da sua vida. E no quadro Sabedoria Bíblica trazemos alguns versículos também, alguns versículos de sabedoria, de recordar. Estamos a falar da vida e história de Salomão. Este que foi o rei mais sábio, se não me engano, o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Estamos a trazer a história dele para engrandecer a nossa sabedoria e engrandecer o nosso entendimento com relação aos enigmas que existem dia após dia na nossa vida. E com essa sabedoria de recordar, família, com a prática desses conteúdos, nós podemos revelar várias coisas que estão de forma enigmática na nossa vida. Vamos trazer esses versículos para explicar um pouco do historiado do Salomão e o que ele nos aconselha a vivenciar dia após dia. E então temos no tema principal princípios milionários. Vamos trazer 10 princípios milionários, 10 princípios que as pessoas milionárias empregam na sua vida e que dão certo, família, dão certo. Então nós também somos convidados a levar esses princípios e colocá-los à prática, porque esses princípios têm o poder de nos motivar, tem o poder de transformar algo em nós, tem o poder de recriar estruturar uma nova forma de viver a vida, viver uma nova realidade, fazer as coisas de forma diferente, que possa beneficiar o nosso negócio, possa beneficiar o nosso projeto, a nossa empresa, possa engrandecer os setores de marketing, possa engrandecer os setores de recursos humanos, possa engrandecer as outras pessoas, porque as outras pessoas tendo acesso a este conteúdo e tendo acesso a este conteúdo, ou seja, podem criar vários postos de emprego que podem empregar várias pessoas, reduzindo significativamente a taxa de desemprego. Então, sem mais delongas, vamos ao tema principal, princípios milionários. Como é de costume, aqui falamos um pouco acerca do tema principal, falamos um pouco, deixamos alguns tópicos e damos continuidade, isto é, no final do programa, depois de deixarmos estes dois quadros dando continuidade, vamos ao tema principal, princípios milionários. Então, separei aqui 10 princípios milionários e neste primeiro bloco, antes de arrolar os dois quadros, irei deixar 5 princípios e já no fim irei deixar mais 5, completando 10 princípios. Então vamos ao primeiro, criatividade. Todos milionários exploraram a criatividade e já vem se beneficiando deste grande princípio, porque, família, existe uma forma de fazer algo, família, existe uma forma de, por exemplo, empregar uma ideia, mas existe uma forma que nós podemos fazer a mesma ideia de uma forma diferente, podemos pensar, podemos criar uma nova forma de empregar a mesma ideia, mas de forma diferente. Aí é que nós empregamos um pouco da nossa criatividade, muitas invenções, família,
muitas pessoas que inventaram e criaram algumas mudanças que impactaram no mundo. Eles exploraram a criatividade. Não é à toa que falo aqui quase sempre do sexto sentido que é a imaginação criativa. Então temos que ok, criar, explorar a nossa criatividade. Há muitas respostas que existem naquilo que é a nossa criatividade. Há muita coisa oculta que nós podemos nos reaproveitar, que existe escondido na criatividade. Então temos que explorar, não ter medo de explorar a criatividade e investir naquela nossa criação, porque os outros eles não vão entender aquilo que nós criamos, não vão entender antes de ver os resultados da nossa criação, não vão entender. Por isso é muito imperioso. Criamos e trabalhamos na nossa criação, deixamos os resultados falarem mais alto, sem que nós precisemos abrir a nossa voz. Temos o segundo princípio, criatividade. Então, o segundo princípio, honestidade. Quase todas as pessoas milionárias têm esta particularidade, a honestidade, família, a honestidade, porque quando somos desonestos, por exemplo, com a nossa equipe, temos tendência de afastar a nossa equipe de nós, ok? Afastando a equipe, por mais que eles não peçam demissão, afastando a equipe de nós, a produtividade da empresa já não é mesmo, a produtividade daquele projeto, daquele negócio já não é o mesmo. Então, as pessoas milionárias, porque sabem qual é a sua visão, sabem para onde é que vão, têm muita tendência de ser honestos naquilo que eles prometem, ser honesto com os seus próprios trabalhadores, ser honesto com a sua equipe, ser honesto com aqueles que impulsionam a ideia de forma positiva, ser honesto com a mente mestra, que é a colaboração de mais mentes para impulsionar a mesma ideia. Então, a honestidade é uma particularidade muito essencial para quem queira alcançar a vida milionária. É um princípio não só milionário, é um princípio de vida. Temos que levar este princípio, que pode nos beneficiar e muito, alavancando a nossa carreira. Temos o terceiro princípio, disciplinado. Então é muito importante, família, quem queira ser protagonista da sua ideia, protagonista da sua vida, protagonizando a sua realidade, ok, impulsionando a sua ideia. Primeiro, eu já deixei como referência nos vídeos passados, a pessoa que queira ser protagonista da sua própria vida, ele tem que ser disciplinado para que os outros dêem credibilidade à sua ideia. Você tem que ser o primeiro tem que ser o primeiro a suar por ela, a suar pela ideia, para que os outros vejam e se sintam motivados a correr atrás também consigo na sua ideia. É preciso que você seja motivado, seja disciplinado, independentemente das situações adversas, independentemente das críticas, das ofensas das outras pessoas. Disciplina, foco, família, foco. Quem tem aquela visão, quem quer realizar aquele objetivo, realizar aquele sonho, quem tem entendimento quais são os passos a galgar, quais são as fases a galgar para a concretização daquele objetivo. És tu como protagonista da sua ideia, então tem que ser disciplinado, fazer as coisas, não fazer as coisas porque queremos, sabe? Fazemos as coisas porque devemos fazer e nos comprometemos a fazer. Então essa disciplina, família, que acaba nos levando a uma vida não só de estabilidade financeira, mas a uma vida de propósito, porque nós aprendemos diariamente quando nos disciplinamos, família, quando fazemos as coisas acontecerem de uma forma mais positiva, mais alegre, mais direcionada. Então temos que ser disciplinado, família, temos que ser disciplinado nas nossas finanças, disciplina na prática diária daquilo que nós nos comprometemos a fazer. A equipe, a nossa equipe, que é a mente mestra, ela precisa ver em nós ver que o nosso líder, ele é disciplinado, ele faz as coisas acontecerem, por mais que ele não tenha vontade de fazer as coisas, mas ele faz mesmo assim, porque ele já se comprometeu, já se responsabilizou em fazer a coisa. Então temos mais tendência de inspirar as outras pessoas sendo disciplinados. Temos o quarto, sinceridade. Então temos que ser sinceros, família. Quem quer os milionários, se formos a ver a vida deles, muitos deles são sinceros, eles
quando dizem algo, eles lutam para cumprir aquilo que eles disseram. E eles têm mais tendência de contar a verdade e não a mentira. Porque eles sabem que, ok, se contam uma mentira para quem eles querem para a sua vida, ou seja, a sua vida no geral, ou sua vida empreendedora, sua vida na sua empresa, por aí fora. Se eles contam uma mentira e a pessoa acaba descobrindo aquela mentira, a pessoa tem mais tendência de não trabalhar mais com ele e tem mais tendência de denigrir a sua imagem ou a sua reputação, que pode espalhar negatividade para as outras pessoas que possam também fugir dele e consequência disso a sua empresa pode cair. Então ele tem mais tendência de ser sincero, tem mais tendência de contar a verdade e está menos propício a viver sobre a base de mentiras. Ele está mais propício a viver a base das verdades. Então é muito importante sermos sinceros, família. Sinceridade é um princípio não só milionário, um princípio bíblico, um princípio na sua vida, na vida em geral. Então se formos a reparar, esses princípios milionários, eles se empregam na vida no geral. Se empregam na vida no geral, que eles podem alavancar várias áreas da nossa vida, empregados de forma correta. Então, temos o quinto e o último para este bloco, humildade. Então, as pessoas, ok, os milionários e as pessoas que queiram atingir estes patamares longínquos, tem a partir da humildade, eles estão aptos sempre a aprender de qualquer pessoa que seja, estão aptos sempre a ajudar as outras pessoas. Eles não têm aquele sentimento de, ok, eles não são os ditos sabe tudo, eles bloqueiam o orgulho em si daqueles que compreendem que o mundo não pode lhes ensinar nada, tudo que eles sabem é a verdade, tudo que eles sabem é a verdade que podem empregar na sua vida e podem ajudar as outras pessoas, mas as pessoas um dos princípios milionários é a humildade, família, a humildade. Nós estamos aptos sempre a aprender, de recordar que uma das coisas que tenho deixado como referência nos vídeos é o aprendizado contínuo, ou seja, o aprendizado diário, porque quando nós aprendemos diariamente, nós estamos a evoluir, família, estamos a ganhar uma nova forma, e quem ganha uma nova forma é impossível ele voltar a praticar os hábitos antigos. Então, família, é muito importante, porque estamos nesse processo de crescimento contínuo. Nós não podemos parar no processo, temos que estar sempre aptos a aprender, por isso somos chamados sempre a ser humildes, sempre a nos humilhar, a buscar conhecimento para empregar na nossa vida de forma correta. Então, estes foram os 5 princípios que eu queria deixar ficar nesse bloco. Muito obrigado. Assim que que nos acompanhou, que acompanhou desde o primeiro princípio até o quinto princípio, que já vai o convite para ficar no resto da nossa programação e ficar a par também dos últimos 5 princípios que deixaremos ficar aqui no segundo bloco depois dos quadros. Então agora vamos entrar para o quadro Sabedoria Bíblica. Então temos vamos ler, vamos buscar a leitura do livro de Provérbios, capítulo 6, de versículo 6 até o versículo 11. Versículos esses que trazem muita sabedoria, família, trazem muita sabedoria. De recordar que neste canal nós só mergulhamos na sabedoria, porque não queremos ficar na superficialidade. Nós aprofundamos acerca dos temas, aprofundamos acerca dos assuntos, não lesse algo só simplesmente por ler, mas temos que buscar entender, procurar alguns enigmas que estão por detrás das mesmas frases, buscar o entendimento geral. Então, família, vamos ler este primeiro versículo 6 do capítulo 6, ok? Diz, ok, o título, os perigos da preguiça, ok? Siga o exemplo da formiga, ou preguiçoso. Veja o que ela faz e aprenda a ser sábio, ok? Aqui nos leva a entender que nós temos que seguir aquilo, os caminhos até de uma formiga.
de uma formiga, porque ela ok, tem uma sabedoria muito para além do nosso entendimento, para além do nosso entendimento. Vamos continuar só para entendermos melhor. A formiga não tem chefe, nem governador, nem supervisor, ok? Nem supervisor. Mas armazena a sua comida no verão, ajunta o que vai comer na época da colheita. Até quando, ok? Ajunta até o que vai comer na época da colheita, ok? Família, vamos entendemos aqui que a formiga ela armazena o seu alimento no verão para poder comer no inverno. Para poder comer no inverno. Então ok, qual é a sabedoria que existe por detrás desses versículos, ok? A formiga propriamente dita, ok? Somos convidados também a armazenar, não comer de forma excessiva, família, a armazenar, não só a poupar, mas sim como investir na época de mais produtividade, investimos com o intuito de lá com o intuito de no futuro nós colhemos os frutos que foram plantados na época de muita produtividade. Então é muito importante, família, não queremos sempre ok, como é que é dizer, não queremos sempre nos bonificar, sempre, toda hora, comemos do melhor, não que isso seja mal, família, mas temos que saber que existe um amanhã também, temos que guardar para um amanhã e multiplicamos, Existem várias parábolas que explicam a lei da multiplicação. Jesus multiplicava, fazia grandes milagres através da multiplicação. Tem a parábola dos talentos também, que fala da multiplicação. Então, temos que multiplicar. E aí, aqui no versículo 7 ela diz que a formiga não tem chefe. Então, ela não precisa de chefe para poder fazer aquilo que ela tem que fazer. Então nós somos convidados também a fazer as coisas sem que haja supervisão das outras pessoas, para que nós próprios sejamos beneficiados. Temos que ser os nossos próprios chefes. Nós sabemos que aquilo que estamos a armazenar, aquilo que estamos a multiplicar é para o nosso próprio benefício, não que esperemos alguém vir nos dizer que temos que poupar, temos que multiplicar os nossos talentos, os nossos dons. Então, família, é muito importante nós focarmos naquilo que realmente importa. Ok, continuando aqui no versículo 9. Okay? Até quando vai ficar deitado ou preguiçoso? É uma pergunta, família, é uma pergunta. Quando vai se levantar? O preguiçoso diz, preciso descansar, vou me deitar um pouco. Mas enquanto ele dorme, vem a pobreza e tira tudo dele, como se ele tivesse sido atacado por um ladrão armado. Ok, terminamos aqui, mas deixe-me falar, ok? Ok, primeiro vem a pergunta no versículo 9, ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Família, é muito importante nós acordamos para a vida e fazemos as coisas acontecerem para o nosso real benefício, porque quem será real beneficiado somos nós, família. Temos que armazenar e buscar formas de multiplicar as nossas poupanças. Tudo aquilo que guardamos tem que ser multiplicado, família. De recordar, o dinheiro, os recursos existem de forma abundante. O dinheiro todos os dias está a ser fabricado, todos os dias. Então, nós devemos nos desapegar não só de querer poupar o dinheiro, mas sim investir o nosso dinheiro, multiplicar. O que aconteceu na parábola dos talentos, o que aconteceu na parábola, o chefe ele deixou com os seus 3 servos, deixou 5 talentos com o primeiro servo, 2 talentos com o segundo servo, 1 talento com o terceiro servo. O que aconteceu quando ele regressou? O que deixou com 5 talentos, ele multiplicou para 10. O que deixou com 2, ele multiplicou para 4. O que deixou com 1, ele enterrou com medo de perder. E o que aconteceu? O que enterrou o talento, ele foi obrigado a levar até aquele 1 talento e entregar à pessoa que tinha multiplicado o seu talento. É isso que acontece, família, é isso que acontece. Quando poupamos o nosso dinheiro, ou seja, guardamos o nosso dinheiro, ele tarde ou cedo, ele vai sair para aqueles que multiplicaram. A parábola tem muito significado, tem muita sabedoria por detrás. Então somos convidados, família, a investir, deixamos a preguiça de lado, deixamos o medo
o medo de investir, porque o medo é um bloqueio para que nós não tenhamos acesso à vida próspera, à vida em abundância. Então é muito importante nós vermos o que realmente importa e deixamos todos os prazeres imediatos, todas as formas que nos põem preguiçosos, que nos colocam numa zona de conforto, deixamos de lado, porque eles vêm nos encobrir, vem nos encobrir e vemos aquilo que realmente importa. Então vamos ao quadro saber ou não, o quadro sabedoria. Vamos ao último quadro, que é o biografia, que é o quadro biografia milionária, e trazemos essa biografia de Jeff Bezos. Trazemos essa biografia de Jeff Bezos, ele que é o dono da Amazon, dono e fundador da Amazon. Ok, família. Ok, ele diz que ele nasceu de uma gravidez indesejada, de uma jovem na época de quando ele tinha os seus 14, dos 4 anos a 16 anos, trabalhou no rancho que o seu avô tinha no Texas, dos Estados Unidos. Trabalhou no rancho dos 4 aos 16 anos, trabalhou nesse rancho do seu avô. Então ele já tinha acesso tinha acesso à imaginação. Ele e ainda diz, continuando, ele já arranjava alguns materiais que se estragavam, ele arranjava porque ele era muito curioso, ele queria estar a aprender diariamente. Então ele se envolveu em muitas invenções quando ainda criança, e ainda continuando, quando crescia, Jeff Bezos se interessou por ciências e tecnologia. Foi quando ele entrou em algumas faculdades para aperfeiçoar os seus talentos, muito mais ainda na área da tecnologia, para aperfeiçoar a tecnologia e computação, aperfeiçoando esta área, durante o fim do período escolar médio, surgiu o primeiro emprego quando ele tinha 16 anos. Ele virou atendente do McDonald's, do KFC, virou atendente do KFC. Então, diz mais adiante, ao longo dos anos, ele foi trabalhando em diversas empresas de tecnologia e computação. Então, ele, ao longo dos anos, ele viu que aquele cargo de atendente não trazia muito peso, ou seja, não era o seu real foco, não era porque não levava a concretizar o seu propósito, porque ele queria se especializar em tecnologia e na área da computação. Então foi trabalhando em diversas empresas de tecnologia e computação com o intuito de engrandecer, ou seja, de aprender sobre aquela área de atuação. Então continuando, ok, até chegar ao nível de identificar, neste estudo da área da tecnologia e computação, ele verificou, porque ele era bastante curioso, então ele estava sempre a investigar, à procura de oportunidades até na internet. Ele procurou e achou uma grande oportunidade de crescimento na internet, vendendo produtos de forma online. E ele diz que o primeiro produto que ele visualizou que tinha bastante aderência foram os livros. Então ele diz que vendeu vários livros através do seu site. Antigamente era chamado, acho que era cadabra.com. Então ao longo do tempo ele viu que este nome não tinha tanto peso. Então ele mudou o nome para Amazon, que foi inspirado na grandiosidade da floresta amazônica, foi inspirado na grandiosidade da empresa amazônica, mas não só na grandiosidade, porque desta grandiosidade ele visualizou a oportunidade também de vender quase todos os produtos no seu mercado online, através da internet. Visualizou a oportunidade de vender não só livros, mas vários produtos. Ele diz que neste âmbito ele procurou vários parceiros, vários sócios e vários investidores. Alguns aceitaram, vendo o potencial de crescimento da empresa. Alguns recusaram porque não viram o potencial. Eles queriam ganhos imediatos, enquanto o Jeff Bezos ele estava mais focado a longo prazo. E ele nos convida também a centralizar nos benefícios a longo prazo e deixar os benefícios a curto prazo. Okay, ele diz,
a empresa conseguiu alcançar resultados grandiosos e Jeff Bezos ainda queria expandir a sua visão em que a loja e, em que a loja estivesse a vender tudo na sua empresa. Então esta é a biografia do Jeff Bezos, que é um dos homens mais ricos do mundo. É muito importante quando nós queremos alcançar resultados incríveis, impulsionar a nossa ideia, damos credibilidade àquilo que é a Ok, quando nós queremos impulsionar a nossa ideia, é muito importante nós visualizarmos o longo prazo, família. É muito importante colocarmos investimentos a longo prazo, não a curto prazo. Nós não podemos ser beneficiados quase sempre, sermos beneficiados, não. Temos que focar, centralizar naquilo que verdadeiramente queremos. Então, só para dar uma conclusão dos princípios milionários, de recordar que deixamos ficar cinco princípios milionários no primeiro bloco. Só de recordar, falamos da criatividade, honestidade, disciplina, sinceridade e humildade, família. Esses são os cinco princípios muito importantes da vida dos milionários. Temos que ser disciplinados quase sempre. Sempre, família, sempre temos que ser disciplinados, independentemente das situações, independentemente das ocasiões que nos colocam no estado negativo ou positivo. Temos que ser disciplinados naquilo que nós queremos realizar, ok? Vamos ao sexto princípio, ok? São o sexto princípio são versáteis. Os milionários são muito versáteis, família, são muito versáteis. Eles estão dispostos a aprender, sobre diversas áreas. Por isso eles são muito versáteis, família, são muito versáteis. Então, nessas diversas áreas, porque já têm a visão de longo prazo, eles têm o potencial de visualizar oportunidades incríveis nessas áreas que eles aprendem. Atenção, família, que eles focam primeiro numa única ideia. Depois de concretizar aquela ideia, eles é que passam a visualizar outras oportunidades, ou seja, passam a explorar mais o seu lado criativo, passam a explorar outros ramos. Aí é que existe a versatilidade. Passam a explorar outros ramos e passam a investir, criando postos de emprego e criando soluções mais práticas para resolver problemas que existem mesmo e que possam engrandecer a sua vida e apresentar um panorama diferente daquilo que tem sido a sua realidade. Então é muito importante, família, é muito importante não colocarmos todos os jovens no mesmo cesto, porque quando aquele cesto parte ou derrama, nós podemos perdemos tudo que nós levamos tempos para construir. Mas se colocamos os jovens em diferentes cestos, família, por mais que um parta, nós ainda temos outros sítios que ainda produzem fontes de renda para nós. Então é muito importante aprendermos sobre concretizamos primeiro a ideia, ou seja, concretizamos primeiro aquele propósito que nós queremos, depois investimos em outras ideias. É muito importante, família, é muito importante. Então vamos ao sétimo, responsabilidade. Então as pessoas de sucesso, ok, os milionários, eles são responsáveis, ok, eles todos os problemas, eles assumem todos os problemas e assumem todas as soluções. E independentemente da grandiosidade do problema, independentemente da grandiosidade do obstáculo, eles assumem tudo. Se for um problema que vem para minar a sua empresa, ou seja, que vem para barrar o seu negócio, ele assume e se autorresponsabiliza em procurar uma solução o mais rápido possível para poder resolver aquele problema. Ele não foge, não se esconde, ficando na zona de conforto, mas sim ele busca a zona de liberdade, onde ele trabalha diariamente, ele se autorresponsabiliza em procurar uma solução mais prática para resolver aquele problema e colocar a empresa num patamar, num nível diferente do nível inicial. Temos o oitavo, que são ultra focados
foco família, foco, como eu dizia nos vídeos passados, foco não é dizer sim à sua ideia, é dizer não a todas as barreiras que podem colocar distante de concretizar aquela sua ideia. Então são ultra focados família, são muito direcionados naquilo que eles querem. Às vezes até não tem tempo para realizar algumas tarefas, mas focam ou centralizam naquilo que eles querem antes de conseguirem concretizar os seus objetivos. Não param. Então é muito importante nós aprendemos a ser focados nas nossas ideias, no nosso propósito, independentemente das condições que nós temos. Independentemente das condições que nós temos, sermos focados naquela nossa ideia, porque ela, tendo o maior foco, a ideia, a nossa maior atenção, é impossível, família, nós fracassamos, é impossível, por mais que não tenhamos aquelas condições para impactar positivamente e engrandecer mesmo a ideia, com o nosso foco é impossível, família, a ideia fracassar é impossível, a ideia se tornar aquilo, uma barreira, é impossível a ideia tornar-se obstáculo, família. Então é muito importante focar naquilo que realmente importa. Então vamos ao nono, focar no, longo prazo. Então é muito importante investir no longo prazo, família. Investir no longo prazo e deixar todos os desejos a curto prazo, todos os desejos imediatos, todos que nos levam a comprar coisas que irão nos satisfazer imediatamente e viver a longo prazo, investir sabendo que daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos irei colher os frutos que estou a plantar nos. Por isso, li aqui no quadro Sabedoria Bíblica, a parábola da formiga, que ela armazena o seu alimento no tempo de verão com o intuito de poder ter comida em abundância no tempo de inverno. Então, nós também temos que investir com a visão no longo prazo, família, investir com a visão no longo prazo, sabendo que tarde ou cedo nós iremos colher aqueles frutos que nós estamos a produzir. Então é muito importante nós focarmos naquilo que realmente importa no longo prazo, não no curto prazo. Então vamos ao último, que é o décimo. Décimo. Qual seria o décimo? O décimo. Autoconfiança. Esse é o décimo, autoconfiança, família. Então, todos os milionários, as pessoas de sucesso são muito confiantes. Não que não existem situações negativas, não existam situações que os coloquem para baixo, mas eles mantêm a sua confiança sempre em topo, porque eles entendem que é através da confiança que eles encontram respostas para resolver todas as situações, até inclusive aquelas situações negativas. Então eles sempre mantêm-se confiantes, e porque eles também têm a responsabilidade de motivar a sua equipe, então eles precisam manter-se sempre confiantes em ambientes positivos, porque, vamos ver um exemplo. Se um líder de uma empresa, de uma companhia, por exemplo, ele chega à companhia com ele cabisbaixo, sem ânimo para trabalhar, com medo com excesso do medo que é paralisante, com excesso do medo, ele corre o risco de contagiar todos os colaboradores, porque os colaboradores eles veem em seu líder, em seu chefe, a figura de liderança, a figura de liderança. Então eles não produzem da mesma forma, porque o protagonista, o dono das ideias principais de como empregar, como fazer as coisas de forma diferente, ele não está autoconfiante, não tem a confiança suficiente para poder impactar no crescimento da empresa. Então a renda deste dia da empresa será muito baixa, ao passo que um líder confiante, família, ele inspira a sua empresa, não só com ideias positivas, mas com ações também positivas. Então é muito importante a autoconfiança, família, acima de tudo. Vamos estar muito confiantes naquilo que nós podemos fazer para impactar positivamente as nossas ideias. Então
Muito obrigado, sem mais, muito obrigado pelo tempo dispensado a assistir assistir os nossos conteúdos. Muito obrigado por tudo. Esteja convidado, esteja à vontade para entrar no nosso canal e fazer uma bagunça. Há vários vídeos aí que pode assistir de assuntos bastante interessantes, bastante impactantes. Deixe ficar aí nos comentários os seus contributos, o que está a achar do canal, o qual ele está a ajudar, o qual ele está a beneficiar em algumas áreas da sua vida. Coloque um like, família, e coloque um like para a própria YouTube espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas e deixem ficar, ativem o sino, família. Não esqueçam de ativar o sino aí para receberem todas as notificações de vídeos que serão colocados aqui posteriormente. E se nos vê e ainda não é inscrito no canal, assine a tecla aí de inscrição, assine a tecla de inscrição para ficar conectado a todos os vídeos que colocaremos aqui posteriormente. Compartilhem, família, não parem de compartilhar os nossos links, de compartilhar o próprio nome do canal para que mais pessoas, sem que a YouTube faça o trabalho através dos likes, compartilhem os links também para familiares e amigos por aí fora, para que mais pessoas nos visitem e possamos engrandecer este canal e possamos dar muita força ao propósito que deixei ficar aqui em um dos vídeos, que daqui a 5 anos, família, Moçambique será uma grande potência. Moçambique será uma grande potência. Teremos um nível de prosperidade. As pessoas estarão num nível de prosperidade muito abundante, e isso vai se concretizar, família, vai se concretizar. É uma questão de tempo, é uma questão de trabalho árduo. Então vamos trabalhar, família, vamos focar naquilo que realmente importa. Sem mais delongas, eu sou Domingos, o protagonista e apresentador do programa Jovens Brilhantes.